Bom dia. Meu nome é Jasmine e eu, a Isabelle e o Matheus Antônio, vamos falar sobre os riscos na agricultura. A agricultura, diferentemente das outras atividades, ela é totalmente dependente dos recursos naturais, como, por exemplo, clima, água, solo, e isso vai gerar para ela uma menor flexibilidade para acompanhar os ciclos do mercado, vai gerar uma sazonalidade na produção e, além disso, ela é altamente dependente dos processos biológicos. Então, isso gera um grande risco para a agricultura. Pode passar. Além disso, atualmente, também chamada de agricultura contemporânea, há um alto investimento nesse setor. Então, caso ocorra algum evento adverso, isso pode gerar um custo muito alto para o investidor. Pode passar. Outro exemplo de risco é que a agricultura ela não fica só dentro da propriedade, ela envolve outras atividades. E isso também pode gerar um impacto muito grande. Pode passar. Então, é muito importante que haja um planejamento, fazendo as seguintes perguntas: o que produzir, como produzir e para quem produzir. Quando se faz esse planejamento, o produtor ele já está planejando os possíveis riscos que pode acontecer na sua produção e quais são as ferramentas que ele pode usar para solucionar aquele problema. E além disso, faz com que o produtor, de forma consciente ou inconsciente, faça o uso da gestão integrada de riscos, que é muito importante, porque pode passar. Quando acontece esses riscos na agricultura, pode gerar em perdas econômicas. E segundo estudos feitos em 48 países, desastres ambientais entre 2003 e 2013 afetou com cerca de 25% o agronegócio, sendo que essas perdas, esses desastres, né, afetou 44, aconteceu perdas com cerca de 44% em relação à seca e 39% com relação a inundações. Pode passar. Além disso, 75% dos alimentos mundiais, eles são produzidos por cerca de 12 espécies vegetais e 8 espécies animais. Então, esses alimentos, essas espécies, elas ficam muito suscetíveis a pragas e doenças, principalmente quando correlacionadas com as mudanças climáticas. Pode passar. E essas mudanças climáticas, esses eventos climáticos, eles também acabam ocasionando perdas econômicas no agronegócio, porque vai afetar a exportação, vai afetar a renda do produtor, afeta a produção, afeta o consumidor, porque os preços eles vão aumentar e isso acaba, consequentemente, trazendo uma insegurança alimentar. E diante, né, de todas as pressões e os desafios sobre essa segurança alimentar que o agronegócio ele enfrenta, é necessário, né, fazer essa gestão de riscos. Pode passar. E para o Brasil não é diferente. O Brasil, a economia dele gira principalmente por conta do agronegócio, e é importante ele fazer o uso dessa gestão de riscos. Ele já tem programas e políticas visando isso, mas que ainda precisam ser mais eficientes. E a seguir, os meus colegas, eles vão falar sobre os desafios, sobre a gestão de risco e quais são as estratégias que o Brasil ele pode fazer o uso, né, daqui de uns anos para frente, porque os riscos eles estão cada vez mais crescendo. Bom, então bom dia, me chamo Matheus Antônio
E agora vamos entrar na parte dos riscos associados. Bom, a gente sabe que a agricultura, a pecuária, ela é a céu aberto. Então a gente está sujeito a sofrer com diversos fatores do clima, né? Como a estiagem, né? Ou o excesso de chuva. Então isso pode acabar trazendo um dano às lavouras, né? E trazendo prejuízo ao produtor. Então é preciso de meios que retirem um pouco do pensamento do produtor. Não, de novo, velho. Esqueci que eu quero. Porra. Bom dia, me chamo Matheus Antônio e agora a gente vai entrar nos riscos associados. Bom, então a gente sabe que a pecuária e a agricultura, ela é a céu aberto. Então ela está sujeita a sofrer com a escassez hídrica, a inundações, com os problemas relacionados ao clima, né? Com as queimadas, com as secas bravas. A gente percebe que tem regiões que, em determinada época que é para chover, ela está fazendo seca, e em determinada época que é seca, ela está chovendo. Então a gente está vendo, tá tendo uma mudança no clima dessas determinada região. E dentro, dos riscos associados, a gente tem dois grupos, que é a origem dos fatores de riscos, né? Que é dividido em riscos externos e externos. Os externos, como foi dito anteriormente, são aqueles relacionados à natureza, às escassez hídricas, né? A falta de chuva, o excesso de chuva, temperaturas altas, temperaturas baixas, é, entre outros aspectos. E o interno é relacionado ao mercado, à política, ao ambiente de negócio como um todo, né? Então, são fatores que a gente consegue é, solucionar, né? Porque são fatores internos, porém os externos relacionados à natureza é mais difícil a gente solucionar. Mas somente riscos climáticos? Não, a gente tem um risco de mercado também, dentro da natureza do risco, né? Que acaba trazendo um problema ao produtor, porque talvez ele plante lá uma lavoura, qualquer cultura aí, e pensa no futuro, vou colher a tanto. Chega lá e ele não colhe essa cultura com aquele valor. Então, isso que é um risco de mercado. E também a gente pode pensar nos insumos. Os insumos podem ficar caros, o produtor compra, planta, e quando no tempo de vender, tá barato. E aí a cultura também está barata. Então, isso pode acabar trazendo um dano ao produtor, afetando o seu bolso. A gente viu aí, um tempo atrás, o que aconteceu na Rússia com a Ucrânia, da guerra, onde o preço do cloreto de potássio ficou alto, porque a gente era dependente deles. A gente é dependente ainda, na verdade. Então, o preço que eles colocaram no potássio de lá, a gente tem que comprar, porque a gente precisa plantar, precisa dele. Então não tem como a gente ficar sem. E quando ocorreu essa guerra, aí, o preço foi lá em cima, devido às sanções, entre outros problemas, e fez com que muitas lojas comprassem adubo estocando mesmo com força. E isso fez com que quando o preço baixasse, esses produtos que estavam na loja estocado não tivessem aquele valor que pagou, e aí o dono da loja teve que vender no preço que estava, e isso acabou trazendo um prejuízo para ele. Então, é outro risco de mercado. E o risco do ambiente de negócio, que envolve leis, políticas, né, que vão interferir diretamente na agricultura e pecuária, né? Então, a gente percebe aí, na atualidade, como a política interfere nos preços e as leis também podem interferir na produção, né, na produtividade, no todo, né? E como mitigar esse problema? Então, pensando na natureza, né, a gente pode começar a usar energias renováveis em vez de energias fósseis, né, como a energia solar, a eólica, né, o biodiesel, o etanol, a biomassa. Então, a gente consegue reduzir os problemas na natureza, né? E a gente consegue mitigar um pouco os problemas externos, né, que o produtor sofre na atualidade relacionada ao clima, né, como foi dito anteriormente. Então, é uma forma de redução dessa problemática, utilização dessas energias renováveis. E a gestão integrada de risco. Bom, essa gestão integrada de risco é basicamente diagnosticar em diferentes graus os riscos, né? Solucionar a problemática. Então,
fazer um levantamento dos diferentes riscos que tem é, tal cultura e tentar solucionar aquelas que está bastante ao seu alcance, né? E focar naquelas que trazem maiores prejuízos e naquelas que conseguem serem solucionadas. Já aqueles outros fatores que não conseguem ser solucionados, tentar minimizar o máximo possível dos problemas que ele podem acabar gerando para o produtor e para o seu bolso. Bom dia, meu nome é Isabelle Barbosa Brito e para dar continuidade no nosso trabalho, agora a gente vai falar sobre estratégias e ferramentas da gestão de risco. Essas estratégias e ferramentas são para que aconteça um gerenciamento melhor desses riscos. E elas podem ser feitas de acordo com diferentes níveis institucionais e grupos de estratégia. O que são esses níveis institucionais e grupos de estratégias? É partindo da comunidade e da fazenda, da comunidade ou da fazenda, né? Também do setor público, que seria o governo, e do setor privado, que seria o mercado. Dentro dessa gestão de risco, eles utilizam de ferramentas que são divididas em três. A primeira é a prevenção ou a mitigação dos riscos. Como assim prevenção ou mitigação dos riscos? Essa prevenção ela vai visar diminuir os impactos causados pelos eventos adversos, se eles ocorrerem, e também prevenir, tomar medidas preventivas para que eles não ocorram. Como? Através de escolhas adequadas de tecnologias para cada tipo de produção, diversificar a produção, e o governo também pode criar medidas protetoras contra os desastres ambientais. Pode passar. Outra forma é através da transferência. O que é essa transferência? É diluir os efeitos negativos causados pelos eventos adversos. Como? Através de seguro rural, por exemplo, partindo no mercado, e também através de medidas de biossegurança, que pode ser ofertadas pelo governo. Pode passar. E a última medida é o enfrentamento. E o que é esse enfrentamento? É aliviar os impactos sofridos por conta dos eventos adversos. E aliviar como? Financeiramente. Por exemplo, o produtor pode pedir um empréstimo aos seus familiares, ou então pode pedir um empréstimo bancário, como relacionado ao mercado, e o governo também pode criar políticas agrícolas que vai ajudar a amenizar os riscos causados pelos eventos adversos. Pode passar. E aí, o que pode acontecer também para auxiliar nessa gestão de risco? Pode ser feita a criação e a integração de políticas e também a articulação, ou seja, a criação de programas públicos que vão dar assistência para o produtor. E como seria essa assistência? Através de uma maior estabilidade financeira ao produtor e também através da regularização da entrega de matérias-primas para o setor da agroindústria. Só que nessa gestão de risco, a gente tem alguns desafios, como, por exemplo, fortalecer as medidas sanitárias, tanto de animais quanto de vegetais. Pode passar. Também tem a questão de banco de germoplasma, para quê? Para juntar, para priorizar a diversidade genética através da coleta e da manutenção dos genes para manter esse banco de germoplasma. Pode passar. Outra forma também é através da criação de fertilizantes com novas formulações que vão agredir menos o meio ambiente e também a aplicação certa, correta dos fertilizantes, de uma maneira que não vai agredir os recursos naturais. Também podem ser feitas novas tecnologias que visam dar ao produtor uma maior previsibilidade para um uso correto dos recursos naturais, como, por exemplo, dar uma maior previsão de clima, dar uma maior previsão de mercado, para que aconteça um uso correto desses recursos naturais de uma forma que não crie tantos efeitos negativos e não haja perdas para o financeiro do produtor. Pode passar.
Enfim, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.